Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História. Então vamos lá, o que a gente vai aprender hoje na nossa aula de História do 9º ano? Olha para a tela. Hoje a gente vai identificar o contexto histórico denominado Guerra Fria, envolvendo as forças dos Estados Unidos e da União Soviética, a URSS. Então, para começar a nossa aula, eu trago uma imagem aí e umas perguntinhas para vocês refletirem. Essa imagem, né, que mostra aí, você sabe definir capitalismo e socialismo? E nessa imagem, por que, né, tá ligado ao capitalismo e ao socialismo? Então, lembram lá daquela aula que eu dei sobre capitalismo e socialismo? Então, o capitalismo baseado no consumo, na propriedade privada dos meios de comunicação, do capital, né, industrial. E aí o símbolo da McDonald's, que é uma grande corporação hoje, né, de alimentos, dos fast food, né? E aí do outro lado a gente vê o símbolo que encontramos na bandeira da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, depois da Revolução Russa, lembra? E aí dentro dos símbolos está aí o martelo e a foice, remetendo aí à indústria, né? E ao camponês do campo, as grandes propriedades privadas e também a indústria, as empresas. Então, os símbolos que representavam aí a bandeira da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que após a Revolução Russa, vai se conduzir a essa união, né, de vários países que vão adotar o sistema econômico socialista. Então, vamos ver as definições para relembrar o que é o capitalismo e o socialismo? Então, capitalismo é o sistema econômico baseado nos bens privados e na liberdade econômica visando o lucro, e o socialismo é uma doutrina política e econômica que defende a coletivização dos meios de produção e o fim das classes sociais, tá? E aí, como as divergências ideológicas entre os Estados Unidos e a URSS impactaram o mundo pós a Segunda Guerra Mundial, é o conteúdo que a gente vai ver hoje, né? Esse conflito ideológico dessas ideias do capitalismo defendido, né, e adotado como sistema econômico dos Estados Unidos, que pós Segunda Guerra se torna a potência econômica mundial, e contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que se transformou após a Revolução Russa de 1917, e aí defendiam como o modelo político e econômico o socialismo. Então é esse embate aí, pós Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver na aula de hoje. Quando a gente ouve a palavra guerra, ouvimos, né, geralmente nos vem à mente bombas, tiros, gritos desesperados, fogos e fumaça. Porém, uma guerra de imagens, de discursos, de espionagem, de conquistas de áreas de influência e de competição científica e esportiva também é possível, que é justamente o que vai ocorrer na Guerra Fria. Essa espionagem, não vai ter tiro direto, nem confronto direto entre as duas potências envolvidas, mas vai ter várias coisas, né, que vai ter essa rivalidade ideológica, que vai estimular essa rivalidade, como a busca espacial, né, o armamentismo, a corrida armamentista, tudo isso vai contribuir aí para a rivalidade entre essas duas potências. E a gente vai ver aí, né, a definição de Guerra Fria constitui um conflito permanente entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no qual os dois blocos evitam, né, o conflito militar direto, temendo que o uso de armas nucleares, né, levasse à destruição de ambos. E aí a gente vê aí o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia, né, a sage publicada pelo colunista Belmonte em 1946. Então, o que isso significa? Que a Guerra Fria, né, foi um conflito permanente, porém essas ambas potências, né, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, não entrou em conflito direto porque eles não queriam, porque
Ambos tinham armas de destruição em massa, principalmente os Estados Unidos por ter jogado 2 bombas atômicas no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, lá em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Então, essas 2 bombas atômicas mostrou o poderio bélico que os Estados Unidos tinha. Então, a Rússia, né, não via um conflito bélico vantajoso contra os Estados Unidos, com medo aí de uma destruição em massa. E aí também a Rússia ela vai correr de forma para ter essas bombas atômicas, desenvolver bastante armas nucleares para competir de igual modo aos Estados Unidos. Por isso esse período de Guerra Fria, de tanta espionagem para saber o que o outro estava tramando ou fazendo, é o que vai marcar aí esse conflito. Então, a Guerra Fria é chamada de fria porque não houve verdadeiramente uma guerra ou conflito direto entre os Estados Unidos e a URSS. Em outros países, contudo, ocorreram conflitos armados que envolveram forças comunistas e forças capitalistas, por exemplo, as guerras do Vietnã e da Coreia. Então, entre as 2 potências, como eu já falei, não houve conflito direto, no caso, envio de tanques, de armas, de bombardeio, não houve conflitos diretos. Porém, em outros países houve a influência, né, e o apoio financeiro e militar nas guerras na Guerra do Vietnã, na Guerra da Coreia, onde ambos ficaram em um lado dentro dos grupos que lutaram nessas guerras, tá? Inclusive os filmes nos Estados Unidos, né, até hoje ainda mostram aí essas guerras do Vietnã, da Coreia, ok? E aí as características gerais da Guerra Fria, né? Corrida armamentista, corrida espacial, disputa nos esportes, nas Olimpíadas, espionagem, conquista aérea de áreas de influência, forte uso da propaganda para a desqualificação do inimigo, perseguição aos opositores anticomunismo nos Estados Unidos e anti-americanismo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, falando da corrida armamentista, a gente vai ver justamente o poderio bélico que os Estados Unidos têm e aí a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas desenvolvendo tecnologias para criar também armas de grande potência de bombas atômicas, nucleares, armamento de peso para enfrentar, caso houvesse um conflito direto entre essas potências, eles estivessem da mesma forma preparados. Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles desenvolveram a bomba atômica, vários armamentos, mísseis de grande destruição, e aí ambos, nessa questão também da espionagem, né, se criou a CIA nesse período, os Estados Unidos pelos países capitalistas, a KGB pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eram um órgão que espionavam o que é que o outro estava criando de armamento de destruição em massa e viam também como esse poderio de armamento estava crescendo entre ambos os países. E que se houvesse realmente um conflito direto entre esses países, ia acontecer o quê? A destruição mundial. Tá? Então não era de interesse de nenhum desses países, tá? O conflito direto. E também houve a corrida espacial, né? Os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas começaram a investir nessa descoberta aí do espaço. Então, a União Soviética mandou satélite, mandou o primeiro ser vivo ao espaço, os Estados Unidos também mandou o primeiro homem à Lua. Então, é aquela corrida espacial mesmo, desenvolvimento tecnológico, tá? Também as áreas de influência, no caso, países que tinham áreas de influência do capitalismo e também países que foram influenciados pelo socialismo. Então, tudo isso aí marca as características da Guerra Fria. A gente vê também, né, falando da proposta capitalista, como eu já falei no início, ela visava o quê? A riqueza material, o individualismo, o consumismo, a democracia e o livre mercado. Já o socialismo, que era uma ideologia contrária, igualdade social, coletivismo, sociedade sem classes, controle estatal e economia planificada.
E aí a origem do conflito vai se dar justamente na Conferência de Yalta, em 1945. Nesse encontro, né, os 3 líderes dos países vencedores, representando ali a Inglaterra, o Churchill, o Roosevelt nos Estados Unidos e o Stalin da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A gente vê esses líderes aí sentados na imagem. E aí o objetivo deles era colocar fim ao nazismo, o fim do fascismo e o fim da influência alemã nas áreas de território que a Alemanha tinha ocupado no período da Segunda Guerra Mundial. Então essa conferência de Yalta foi para discutir essas questões. Mas o que marca aí, gente, o início realmente do conflito vai ser a Conferência de Potsdam, em 1945. É uma cidade próxima a Berlim, que era a capital da Alemanha, tá? Que é a capital da Alemanha. E aí dividiu, o que é que a Conferência de Potsdam fez, né? Dividiu a Alemanha em 4 zonas de influência para os países vencedores, tá? Os aliados. No caso aqui ficou a Inglaterra, uma área ficou para a França, outra área ficou para os Estados Unidos. Mas lembrem que tanto a Inglaterra como a França e os Estados Unidos são países que adotam a economia capitalista. Só o contrário desses países, né, que adotam um outro sistema político e econômico, que é os países da União Soviética, que é justamente a União das Repúblicas Socialistas, porque adotam o socialismo, né? Então ficou com a outra parte, marcando aí justamente uma divisão já dentro desse território da Alemanha. A gente vê aí o quê? Os países capitalistas do lado ocidental e do lado oriental, países que tinham a ideologia socialista. Então a gente vê aí na imagem que desenhava-se o início da polarização entre a União Soviética comunista contra os Estados Unidos capitalista, tá? Então, o que é que vai acontecer? Essa polarização entre esses países, essas potências mundiais. Vai ser justamente chamada cortina de ferro, tá? Esse termo, né, dividia o mundo. Essa expressão, né, cortina de ferro, foi utilizada pela primeira vez no discurso de Winston Churchill. O termo refere-se à divisão da Europa entre territórios capitalistas e socialistas após o fim da Segunda Guerra Mundial. A palavra de Churchill revelaram que as relações dos então aliados, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os Estados Unidos e o Reino Unido, encontravam-se deterioradas. Então, nessa conferência, né, de Potsdam, mostrou o quê? Que essa aliança que eles tiveram durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945, já não estava mais tão forte. E aí a cortina de ferro era justamente uma divisão ocidental e oriental, no caso, os países que tinham influência do socialismo e os países que tinham o capitalismo como modelo econômico. E essas divergências entre eles por causa da manutenção do capitalismo, para mostrar ao mundo que o capitalismo era melhor, enquanto o outro também queria mostrar que o sistema socialista era melhor, que o comunismo era melhor. Então, eles fizeram toda essa corrida de tentar ser de supremacia em relação ao espaço, em relação à tecnologia, em relação a armamento, para mostrar superioridade, para mostrar também ao mundo que eles tinham um modelo político e econômico melhor e que mais eficiente, tá? Então, isso marca aí o início dessa chamada cortina de ferro usada esse termo por Churchill. E aí a gente vê na imagem, tá, esse mapa dividindo aí os países socialistas desse lado e de verde aqui os países europeus de influência capitalista. E a gente vê aí nessa linha, dentro dessa imagem, essa linha vermelha, mostrando, simplificando aí, mostrando realmente como se fosse uma cortina de ferro. E dentro dessa cortina de ferro ainda houve também a divisão, tá? Se construiu um muro dividindo Berlim. Metade de Berlim, o ocidental, ficou com influências capitalistas e o oriental com influência do socialismo. Então o fim, né, dessa Guerra Fria vai se dar simbolicamente com a queda do Muro de Berlim em 1989, tá?
E o fim de fato histórico, né, a data histórica mesmo, vai ser com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim, já apresentava o quê? Fragilidades econômicas, crises, corrupção. Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não aguentou se sustentar e colocaram fim em 1991, marcando aí o final da Guerra Fria, que durou 46 anos de história. Ok, pessoal? Então a nossa aula fica por aqui. Até a próxima!